Olá, seja muito bem-vindo ao Privacy Leaders, o podcast da Privacy Tools. Para quem lidera, respira e transforma o mercado da privacidade no Brasil. A cada programa, você vai conhecer histórias e perspectivas que estão moldando o futuro da proteção de dados no nosso país. E hoje, nós temos a honra de receber como convidado Alexandre Mello, que é advogado, presidente da ACESPRO, conselheiro jurídico, professor, palestrante, escritor. Já tive a honra de ganhar um presente aqui. Muito obrigado. Alexandre, que prazer, que honra. Seja muito bem-vindo. É toda minha, Aline. Obrigado por ter nos convidado aqui. A gente está sempre à disposição. Que ótimo. E Alexandre, nós vamos começar aqui esse bate-papo e eu quero perguntar para você como foi a sua jornada para a privacidade. Foi algo que você planejou? Aconteceu naturalmente? Uma missão na tua vida? Foi um caminho planejado? Acaso? Como foi? Conta para nós. Então, Aline, eu acho que foi fruto do acaso e de diversas convergências que acabaram construindo esse acaso. Óbvio que essas convergências a gente vai, de alguma maneira, moldando. Vou contar um pouquinho. Eu tenho uma formação, sou formado em Direito, né? Sou advogado. E dentro desse contexto da advocacia, cerca de uns 15 anos atrás, a gente começou a atuar mais próximo de fusões e aquisições na área de tecnologia. E dentro desse contexto, a gente acabou tendo muito contato na hora de avaliar as empresas, na hora de entender as empresas, por meio dessa auditoria, da necessidade de uma atenção específica para a área de privacidade. Então, o contexto que me trouxe para a privacidade passa por aí. Muito bem. E agora, à frente da ACESPRO, a ACESPRO também tem uma história incrível aqui no nosso estado, no Rio Grande do Sul, considerando, né, que foi uma das pioneiras a entregar aí a certificação e que ajudou muito, né, o nosso ecossistema, as nossas empresas, frente ao aculturamento. Então, é uma jornada, uma missão importantíssima. E você também, como eu já contei para vocês, ganhei aqui o livro autografado, é autor do livro Inteligência Artificial e o Mínimo Informacional, que fala, né, como, e eu vou ler e vou falar, com certeza, comentar nas redes, que fala sobre como fornecemos um grande volume de informações importantes, né, sobre nós mesmos. E, por outro lado, nós acabamos delegando, né, as nossas decisões para um sistema que, no final do dia, a gente conhece pouco, né? E aí, a pergunta é, como foi esse processo para se dedicar a um assunto que, se privacidade é uma pauta nova aqui no nosso país, no nosso ecossistema, inteligência artificial é ainda mais nova, né? Então, esse tema é um tema que me persegue já há algum tempo. E como é que foi a construção dessa... Minha trajetória, Aline, ela tem muita relação com a aproximação entre o direito, a tecnologia, e a partir disso, como que tu traduz isso no mundo dos negócios, né? Porque se de um lado o direito tem aquela preocupação com relação à segurança jurídica, por outro lado, a inovação e a tecnologia lida sempre com incerteza e insegurança. Então, essa convergência de como que a gente consegue, a partir disso, construir soluções inovadoras, de modo a que a gente consiga progredir na qualidade de vida, progredir nas estruturas sociais e no avanço, né, da sociedade como um todo, essa convergência entre o direito e a tecnologia são muito importantes. O tema do livro é uma tese de doutorado que eu defendi, né, sobre, afinal de contas, qual seria o regramento mínimo capaz de garantir a integridade dos direitos dos usuários e, ao mesmo tempo, também propiciar o avanço tecnológico. Então, essa ideia do mínimo informacional seria um regime mínimo de regulação que propiciasse esse diálogo entre
a necessidade de segurança jurídica e, ao mesmo tempo, também a possibilidade do avanço e desenvolvimento de uma tecnologia tão inovadora e disruptiva como é a inteligência artificial. E que veio para ficar, né? Sim, com certeza. Nós a cada dia teremos aí mais presente a tecnologia frente às nossas rotinas, frente às nossas empresas, o dia a dia, inclusive na estrutura pública. Então, é um caminho que não tem volta e que, evidentemente, precisamos estar preparados. E com certeza a questão cultural, estudar, entender sobre privacidade, né? Nós brasileiros não temos essa cultura da privacidade, é fundamental para que a gente não tenha aí problemas, né? Mas voltando, olhando aqui para o começo da carreira do Alexandre até aqui, qual mudança que você considera que foi mais significativa no nosso mercado, no mercado não só de privacidade, né, mas em especial de privacidade e tecnologia, para as empresas? Aline, me parece... bom, eu vou dar um passo atrás aqui para te contextualizar a respeito de uns temas que me parecem importantes. Desde 2018, eu sou acionista de uma aceleradora. E nessa condição, a gente teve muita proximidade com a participação em startups. Esse é o nosso negócio lá. Então, a gente participa, posso dizer que sou sócio de mais de 100 startups. E a partir disso, o nosso envolvimento cada vez maior, a necessidade de um cuidado com relação à integridade desses ativos que fazem parte das startups, de modo a garantir a integridade da privacidade, no que diz respeito a como que essa startup é avaliada posteriormente. Então, nos parece aqui, e respondendo a tua pergunta, que a compreensão de que a privacidade é um ativo e um ativo reputacional importante para toda e qualquer empresa, a partir dessa transformação digital que a gente vive, essa é uma grande questão e uma grande inovação. Que a privacidade não é um custo, muito mais que isso, ela é um ativo reputacional que garante a confiança dos usuários, dos stakeholders de quem essa empresa está envolvida. Então, nesse contexto, para mim parece a transformação no ambiente de negócios com relação à privacidade passa por aí. A ideia de que a privacidade é um ativo reputacional importante das empresas, porque na medida em que elas perdem a confiança de quem as apoia, elas não existem mais. Exatamente, eu costumo falar muito sobre isso, falar, né, que projetos de privacidade, eles não são uma jornada curta numa empresa, né? Eu tenho uma fala que privacidade é começo, meio e vida, e porque quando a gente está falando de uma marca, efetivamente, está falando da reputação da empresa, da confiança dos clientes, privacidade é fundamental. Eu, particularmente, não me sinto segura, falando enquanto titular, enquanto consumidora, buscar comprar numa loja, enfim, que teve aí qualquer incidente, mas que, sobretudo, que não tratou, né? Porque eu acho que incidentes a gente vai ter, né? Hoje, com o avanço tecnológico, a questão cultural que deve ser desenvolvida, a cada dia que passa, a gente está mais exposto a sofrer um ataque, a ter um incidente, mas a maneira como a gente responde a esse incidente é que faz com que a confiança dos nossos dos consumidores, enfim, sobretudo nossa, né, dos titulares, seja resgatada, reconstituída frente à marca. Então, eu acho que a reputação, a confiança que vem da tua fala são pautas importantíssimas nas empresas, né? E claro, olhando para a startup, muitas vezes a gente acha que é um negócio incrível, mas se não está sendo bem cuidado a questão dos dados, né, da maneira que deve ser, pode não ser um bom negócio, né? Então, muito bacana essa tua trajetória. E agora a gente vai falar um pouquinho, né, de cenários futuros, reflexões sobre privacidade no mundo digital. E aí a pergunta é no contexto de quais as tendências, né, que na tua visão são mais importantes na proteção de dados e IA, tá? Que devem acontecer aí nos próximos 10 anos. Olha, Aline, do que eu vejo, assim, se eu fosse, né, e o que eu faço dia a dia, que é um pouco de tentar antever o que pode acontecer e a partir disso a gente prover apoio, segurança, né, e algumas tomadas de decisão,
Me parece que o futuro passa por uma aproximação desses temas da privacidade dentro de um contexto de ESG. Então a gente vai ter, né, cada vez esses temas ligados a ESG dominando mais o ambiente negocial. São temas importantes e que vão merecer uma atenção e adequação sobre vários aspectos. Além disso, as questões ligadas à cibersegurança e privacidade. Esse é um tema também que me parece que cada vez mais vai dominar mais a pauta, né? Uma necessidade de uma curadoria humana, assim, no que diz respeito à tutela dos dados ali, né? A curadoria dos dados. Acho que mesmo que com todos os avanços da IA, a gente tem alguns aspectos ali que me parece que são insubstituíveis dessa curadoria humana. Então, como que eu consigo lidar, né, com uma quantidade muito grande de informação e ao mesmo tempo uma capacidade de processamento super avançada, mas tendo ainda uma capacidade de supervisão humana em alguns aspectos. Eu acho que esse é um desafio que vai ser objeto de avanço. Me parece também, e aí eu vou renovar aqui um pouco do que eu venho falando, a necessidade da gente aproximar mais as áreas de tecnologia da informação, as áreas de negócio e os aspectos aí jurídicos e de compliance, né? Eu acho que isso tudo vai caminhar cada vez mais junto, se amalgamando, né? Eu não consigo identificar um profissional estanque, né? Ele tem que ter essa capacidade de transitar em todos esses aspectos, né? Em que pese um aprofundamento cada vez maior de algumas especificidades. Então, esse conhecimento transversal, ele me parece uma necessidade que cada vez vai se impor mais, e ao mesmo tempo isso é o que vai conseguir dar continuidade para esses profissionais e as atividades nessa área. Eu acho que passa por aí. ESG, curadoria humana, em alguns aspectos, né? Como é que a gente lida com isso? Acho que a gente vai viver um momento aí de regulação da IA multissetorial. Então, me parece que a gente vai passar por uma setorização de certificações, né, mais adequadas à saúde, varejo, área financeira. A gente vai começar a ter, então, uma necessidade, uma compreensão de que a gente está falando aqui de uma governança de IA, né? Então, mais ampla do que alguns aspectos mais específicos de algumas áreas, e isso vai envolver a questão de infraestrutura, isso vai envolver a questão de como os dados são processados e, obviamente, a curadoria e o cuidado desses dados, né? Então, me parece que o futuro se apresenta dessa forma. Eu invisto e aposto nisso, né, nessa qualificação e na especialização de empresas para esse tipo de atendimento, que me parece que é esse também a tua aposta, pelo que eu vejo. Sem dúvida, sem dúvida. A gente, enquanto Privacy Tools, olha justamente para essa questão de governança, automação, ou seja, para dar essas evidências e fazer com que o trabalho do DPO, mas no final do dia, né, a gente está falando aqui do direito fundamental, né, da nossa privacidade, do que é um presente nosso, né, do respeito que nós devemos receber, né, seja das empresas privadas ou da organização pública, frente a como estão manipulando os nossos dados, para que estão manipulando esses dados. Então, é evidente, sim, a gente nasce justamente, a privacy nasce justamente para ajudar nessa gestão, nessa governança, e também já olhando, obviamente, para a governança de IA, que é um tema fundamental e, como eu disse, né, não tem volta, a gente só daqui para os próximos 10 anos, 50 anos e as mudanças que teremos frente ao mercado de trabalho, enfim, frente ao mundo como um todo, né? Eu acho que é isso. E aí, ainda falando sobre privacidade, mas eu quero falar de um tema muito importante, porque acho que muita gente que acompanha aqui a Privacy Tools e, sobretudo, os profissionais que a gente convida aqui, vem também para buscar um aconselhamento. Poxa, eu estou começando a minha carreira enquanto profissional na área de privacidade e proteção de dados, eu quero me tornar um DPO. E aí a pergunta aqui né, vamos lá, vamos aconselhar essa nova geração. Qual, na sua percepção, é a atitude que tem que ser indispensável para que esse futuro DPO se torne realmente estratégico na sua jornada?
Me parece, Aline, que o DPO estratégico é aquele que domina diversos setores, diversas áreas do conhecimento e específico do negócio que ele está vinculado. Então, assim, aspectos ligados à tecnologia de informação, absolutamente fundamental que ele conheça. Aspectos ligados ao marketing, de como que, né, essa empresa, seja pública ou privada, como é que ela se posiciona, como é que ela quer ser vista e como é que ela é percebida, né, pelos seus usuários, utentes e clientes. E, ao mesmo tempo, também aspectos jurídicos. Então, me parece que é um profissional cada vez mais completo, né? Então, a formação, a sugestão que eu daria é essa, de buscar uma formação cada vez mais completa, se aproximando de boas empresas do setor, acompanhando as inovações que essas empresas estão implementando, né? Porque acabam, dessa forma, também modelando o próprio mercado, né, que é composto dessas inovações negociais. Então, estar sempre aberto para esse tipo de os novos inputs que possam chegar, os novos insights que possam chegar a partir dessas relações. Mas veja, de novo, me parece que aqui num mundo cada vez mais complexo, onde os negócios são cada vez, as estruturas negociais também cada vez mais complexas, a necessidade de tu amalgamar esse conhecimento todo e se apresentar como um profissional que domine, né, tanto a área de tecnologia quanto a área de o posicionamento da empresa, bem como também os aspectos jurídicos no que diz respeito à segurança da informação, me parecem fundamentais. Além disso, Aline, eu acho que um ponto importante também é ficar próximo das entidades associativas do setor. Caso, por exemplo, da CESP, lá a gente mantém diversos cursos de formação, diversos cursos de atualização, tanto na área de privacidade quanto de segurança da informação, e é aberto a todos os interessados. Obviamente temos também os associados que estão lá próximos, enfim, um ambiente também de muita interação, de conexão nesse setor. Eu acho que vale a pena também deixar essa mensagem aqui de que a CESP tem esses cursos e esses eventos de atualização, de qualificação nessa área. Excelente. E nesse sentido, não só no contexto de qualificação, mas sobretudo na possibilidade de troca de experiências. Porque quando a gente fala de um projeto tão importante, como é o caso de um projeto de privacidade de uma empresa, que eu sempre falo e eu não canso de repetir, estamos falando de cultura, estamos falando de reputação, estamos falando da confiança do nosso consumidor, mas, sobretudo, estamos falando da continuidade do negócio. E se a CESPRO, né, se essas entidades, se esses ambientes conseguem propiciar uma oportunidade de troca, não só de conhecimento, mas de experiência, né, de rodar com algo que a gente já viu que deu certo ou que não deu certo, então não tem por que repetir. Isso é fundamental numa jornada que a gente está falando, né? Continuidade do negócio. Mas muito obrigado, Alexandre. Eu acho que é muito importante essa sua dica final aqui de conhecimento e de troca. E aí, seguindo aqui, falando de como, na sua opinião, Alexandre, a LGPD poderá acompanhar as mudanças trazidas pela inteligência artificial em relação à coleta de dados, e a gente sabe que a IA está vindo numa velocidade, a gente achou que a chegada da internet, né, enfim, mas a gente percebe agora, né, a cada novo ciclo, a cada novo movimento, que tem sido mais rápido. E a gente precisa cuidar do que é nosso, né? Sim. Nossa privacidade. Qual é a sua opinião frente a isso? A LGPD veio para ficar, sob diversos aspectos. E, ao mesmo tempo, também a tecnologia, ela todo dia se renova. Então, essa ideia de tu regrar de forma estática é algo que está sempre atrasado com relação ao que está acontecendo no que diz respeito às inovações que a tecnologia propicia para os negócios. Então, Aline, assim, me parece que a ideia aqui sempre é uma atualização de ajustes de freios e contrapesos para identificar o que de fato está dando certo, no sentido da tutela, da proteção dos interesses individuais, especificamente no que diz respeito aos dados, né, pessoais, e, por outro lado, também, ao mesmo tempo, um ajuste naquilo que talvez tenha passado do ponto, que tenha necessidade de adequação à realidade que a gente vive na sociedade brasileira. Não adianta de nada eu trazer um regramento, uma modelagem, um pensamento europeu para aplicar num país em desenvolvimento como o nosso, né, que tem todas as suas vicissitudes.
Por outro lado, também precisamos aqui manter e preservar conquistas civilizatórias que a LGPD trouxe, no sentido da proteção e tutela dos direitos individuais materializados ali nos dados pessoais. Então, acho que esse entrechoque ele é bonito e faz parte da dinâmica da construção de um arcabouço aqui de regulação para essa área tão importante que é a área da privacidade. Então, eu acho que esses ajustes são importantes e, a partir disso, os meios de influência nesses ajustes regulatórios, como, por exemplo, as associações, como, por exemplo, as empresas do setor, como, por exemplo, a academia, como, por exemplo, também a indústria, né, da tecnologia, esse entrechoque de interesse ele faz parte e é necessário que a todo momento sejam feitos os ajustes de modo a não ter nada escrito em pedra que acabe ou violando, né, direitos fundamentais ou, ao mesmo tempo, também não preservando a capacidade de desenvolvimento do país na área de tecnologia da informação, que é muito importante para nós. Fantástico. No final do dia, a gente acaba falando muito aqui de cultura, né? Possivelmente nós temos um longo caminho para a gente fazer essa transição de cultura, né? O Brasil é um país, sim, que tem uma cultura não tão parecida com a Europa frente à privacidade, mas, do outro lado, a gente precisa olhar para essa pauta porque é importantíssima, né, para nós brasileiros. E, Alexandre, vamos falar um pouquinho mais sobre mercado, um pouquinho sobre tendências, o que está por vir. Quando a gente fala, né, de IA, normalmente a gente tem aí uma série de preocupações. E, na sua percepção, quais são as principais preocupações legais e éticas, né, que as empresas devem ter ao coletar, usar e armazenar dados pessoais nesse contexto que a gente está vivendo de inteligência artificial? Aline, a inteligência artificial ela é um sistema, na verdade, composto, obviamente, pelos dados, a capacidade computacional e a infraestrutura onde isso tudo acontece. Dentro desse contexto, importante entender a necessidade de estabelecer uma governança de IA que abarque todos esses elementos, passando, obviamente, pela privacidade e o cuidado, a curadoria desses dados, né? De modo a entender não só como eles são captados, mas também com quem que eu compartilho, da forma que eu compartilho, né? De modo a com isso, como já dito, cuidar da reputação, né, da empresa. E, ao mesmo tempo, também tem uma política clara com relação à governança no que diz respeito à cibersegurança, porque, veja, a estrutura onde isso tudo acontece também é importante, né, ser tutelado. Então, esse contexto todo, me parece que é o caminho sem volta e que muitas empresas estão atrasadas, que é a ideia não só de ter um compliance abrangente, mas efetivamente uma governança específica para a IA que abarque a privacidade e o cuidado, a tutela dos dados que eles são, dados pessoais que eles são confiados, né? Então, nesse contexto todo, a estruturação de uma governança de inteligência artificial que abarque essa estrutura toda é algo que já é uma realidade. E quem não der esse passo, obviamente, está atrasado e exposto a sofrer riscos, não só do ponto de vista da perda, né, de dados ou a perda de ativos, mas fundamentalmente do ponto de vista reputacional, né, porque hoje em dia é a confiança que determina a eleição por qual o parceiro comercial qualquer um de nós vai atribuir os seus dados pessoais. Gostei muito da sua fala, Alexandre, quando você diz os dados que foram confiados, ou seja, nós estamos confiando para um negócio os nossos dados, a nossa privacidade. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que a gente já tratou disso de maneira, em toda a nossa fala, em todo o nosso momento aqui, mas na sua visão, né, considerando que estamos no Brasil, né, qual é o maior desafio que a gente tem para implementar e manter uma cultura da privacidade? Porque nós somos um país, né, Alexandre, e aí eu sempre cito esse exemplo, que durante a pandemia as pessoas recebiam a vacina e faziam uma selfie com a sua carteirinha. Sim. E, consequentemente, dados, né? Expondo aí os seus dados da sua vacina e tudo mais. Ou seja, como que nós vamos, né? Muitas vezes eu compro um carro e imediatamente já posto lá a foto com a
placa, né, o meu endereço, dou uma série, porque no final do dia é a soma das informações que acabam te deixando mais vulnerável. Então, como que a gente vai fazer para que nós brasileiros tenhamos hábitos diferentes e, consequentemente, a gente possa fazer essa transição de cultura para ter uma cultura da privacidade mais presente no nosso dia a dia? A gente, de uma forma geral, o ser humano ele acaba mudando a sua conduta ou por gestos de amor ou por dores sofridas, né? É aqueles mecanismos de ataque e defesa, né? E me parece que, infelizmente, a gente vive hoje um momento em que os ataques que a gente vem sofrendo, né, no que diz respeito a pessoas que nos capturam os nossos dados, fazem mau uso deles, utilizam para qualquer tipo de fraude ou situação enfim, né, de causar algum problema no que diz respeito aí quero ao teu patrimônio, quero teus entes queridos, né? Faz com que a gente comece a ter uma necessidade de maior atenção para a privacidade. Então, infelizmente, me parece que no Brasil, em particular, a gente vive esse momento. Não estou dizendo que não existe sanções ou qualquer outra forma de adequação à legislação ou adequação às necessidades de regramento, do cuidado com os dados, mas, inegavelmente, o volume cada vez maior de fraudes e problemas ligados ao compartilhamento indevido dos dados faz com que também as pessoas se movimentem nesse sentido. Então, acho que essa mudança cultural ali ela vai vir por esses dois lados. Um lado da adequação à legislação, às normas, o que é necessário fazer, sob o ponto de vista de compliance, sob o ponto de vista aí, reputacional, num eventual crise de valor da tua empresa, porque tu não está atento a isso. E, por outro lado, também em razão desse tipo de situação de fraude, de ataques, de cyberataques e todas essas consequências que a má gestão do cuidado, da curadoria, da atenção aos teus dados também pode gerar. Então, nesse contexto, me parece que a gente está vivendo aqui um momento que quer sob o ponto de vista da ameaça de aplicação de sanção, quer sob o ponto de vista de danos e prejuízos causados pela ausência de um cuidado específico com relação à privacidade, a gente vai acabar se movimentando. Eu sou um otimista, eu acho que a gente vai acabar se movimentando para isso e as empresas e a população em geral cada vez mais vai dar valor não só para a sua privacidade do mundo real, mas também a privacidade sob o aspecto da realidade digital que a gente vive hoje na sociedade como um todo. E agora, para a gente fechar, eu gostaria de fazer aqui um ping-pong da privacidade. Topa, Alexandre? Topo. Muito bem. Então, eu vou te perguntar sobre um tema e você me responde com uma frase curta. Combinado? Combinado. Vamos lá? Vamos. A LGPD representa? Certidão de Nascimento Digital do Brasil. Para que a inteligência artificial caminhe em equilíbrio com a proteção de dados, é necessário o quê? Uma tutoria humana na medida necessária que não impeça o desenvolvimento, mas que ao mesmo tempo também preserve uma visão ética e estratégica do negócio. Uma empresa é inovadora quando? Entende que proteger os dados é proteger a sua reputação e, ao mesmo tempo, também com isso garantir a perenidade do negócio. Alexandre, quero te agradecer, muito obrigada por você participar aqui do nosso programa. Com certeza nós temos muito ainda que conversar acerca dos avanços, né, que a IA e como eles se relacionam, né, com privacidade e proteção de dados. Mas hoje a gente teve aqui um conteúdo muito importante, nós ficamos por aqui e eu agradeço mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.